Oi, eu sou a Ana Streit, mãe, psicóloga, mestre em psicologia e saúde e apaixonada por entender como as nossas memórias acabam desenhando a forma que a gente vive e se relaciona. Esse é o quarto episódio do meu podcast Você Também Se Precisa. E hoje a gente vai refletir sobre um sentimento que pode ser uma surpresa para muitas pessoas, que é a caída de ficha de que a nossa mãe é humana. E é esse momento eureka que faz com que a gente também se dê conta que, como mães ou futuras mães, a gente também não vai ser perfeita, a gente também vai ter falhas e pode encarar esse medo de não se sentir boa o suficiente para ser mãe ou poder argumentar com os nossos monstros internos de cobrança e exigência que ficam nos dizendo que a gente não é boa o suficiente. Quando a gente é criança, é comum uma idealização com relação aos nossos pais. A gente imagina que são super-heróis, que sabem tudo, têm todas as respostas, e a gente vai desde uma completa dependência, o bebezinho que depende 100% daqueles pais, até aquela criança pequena que às vezes precisa encarar coisas muito duras com pais. E se a gente for pensar aqui em famílias que têm situações de abuso, que vivem situações muito duras, às vezes de muita rigidez, contextos de invalidação, de violência, de tantas formas. Aquela criança, se não tiver um outro adulto que olhe por ela, um outro adulto que a defenda, ela tá refém daquela família, porque a gente tem, esse manto, essa cobertura aí muitas vezes muito impenetrável das famílias e que corrobora com essa idealização dos pais, os pais perfeitos. À medida que a gente vai crescendo, e a adolescência é um momento em que isso acontece com muita presença, uma marca bem importante, é a gente começar a enxergar os nossos pais como seres humanos. E nesse episódio a gente vai dar um foco especial às mães, que muitas vezes podem ser vistas através desse manto aí da imperfeição, da inquestionabilidade, e muitas mães também acabam vendendo essa ideia, sendo muito mais falhas ou até sendo mães negligentes ou mães que não atendem às necessidades dos filhos de forma alguma, mulheres que nunca tiveram de fato nesse lugar de doação e entrega de uma mãe, mas que por esse discurso às vezes de responsabilidade, esse discurso de obrigação para cima do filho, se mantém muitas vezes nesse pedestal de serem idolatradas ou de buscarem que o filho ou a filha as idolatre. E a gente tem muitas camadas aí para poder questionar a humanidade e mesmo os comportamentos das nossas mães. E à medida que a gente vai crescendo, então na adolescência, quase que a gente quer refutar tudo que as nossas mães dizem, A gente quer fazer o completo oposto, ou pode acontecer também uma completa idealização e idolatração dessa mãe, em que a menina vai querer ser igualzinha, quase que no emaranhamento ali daquela mãe e filha, e que precisa ser desconstruído para que aquela criança, aquela adolescente possa construir a sua identidade separada dessa mãe, num amadurecimento saudável, num crescimento saudável e na construção mesmo de uma individualidade, e que vai passar por a gente conseguir e se permitir enxergar os defeitos das nossas mães. Aqui é importante que cada um respeite a sua história e olhe com carinho até para suas limitações. Então, se tu tá aí ouvindo isso e tá pensando que é muito difícil para ti olhar os defeitos da tua mãe, é muito difícil para ti questionar algumas atitudes, questionar alguns comportamentos da tua mãe, ou seja por culpa, por vergonha, por pena, aqui a gente está falando num nível de desenvolvimento saudável, em que uma pessoa que tem o seu amadurecimento psicológico saudável e que tem um self, um eu construído e fortalecido, precisa se permitir fazer em algum momento da vida. É poder enxergar sua mãe como alguém humana, e humana que vai sim errar, que vai falhar, mas que não necessariamente seja uma má pessoa. E também pode acontecer de que ao enxergar tua mãe com mais
realidade, e essa realidade sempre vai ser influenciada por percepções, então não existe só uma realidade, uma verdade, né? Mas quando tu conseguir enxergar tua mãe com os teus olhos de adulto e adulta, não só com teus olhos de criança, pode ser que tu te depare com uma mãe que deixa mais a desejar ou com uma mãe mais defectível do que tu gostaria. E isso também pode ser duro. Então a gente tem aqui muitos níveis para falar, né? Desde aquela idealização que é mais justa porque é uma mãe que fez mais por merecer ou teve mais desse papel de mãe dedicada, generosa, que realmente esteve lá pelo filho ou pela filha, até uma mãe que daqui a pouco fez um bom marketing de si, que tu sempre pensou que era uma ótima mãe, uma mãezona, uma mãe super protetora e que no fim era mais autocentrada ou era alguém mais primitiva nos seus comportamentos, mais rígida ou mais controladora, que às vezes usou de algumas estratégias como manipulação ou algumas questões até de abuso e violência que tu foi te dando conta só ao longo da vida e na idade adulta. Tem um livro que eu li recentemente que se chama Como Amar uma Filha, e o enredo é mais ou menos isso, assim, a gente vai vendo que aquela mãe que se diz uma mãe tão perfeita e tão dedicada e tão preocupada, muitas vezes é uma mãe manipuladora, muitas vezes é uma mãe que está mais preocupada com si, como ela, mãe, vai se sentir, do que com os interesses e as necessidades da filha em si. Então, poder enxergar os nossos pais como eles são, como as pessoas que eles são, sem tanto essa idealização infantil e necessária para um período que a gente, enquanto criança, depende 100% desses cuidadores. É um movimento de crescimento, é um movimento que às vezes pode ser bastante doloroso, demorado e até demandar uma certa energia, né, psicológica, mental e enfim, né, todo um investimento, mas que é importante para o investimento da gente na gente mesmo, né, de um investimento na relação com a gente mesmo e nas relações que a gente vai tendo na vida adulta. E para ilustrar esse nosso assunto, eu tenho aqui a história perfeita, a história da Ellen. Ela me mandou por e-mail a história dela, momento caída de ficha. Ela começa assim: Ei Ana, tudo bom? Uma caída de ficha bem marcante em minha vida foi o dia que descobri que minha mãe era uma pessoa normal, uma mulher comum, uma humana. SS. Eu tinha entre 13 e 14 anos e havia saído com minha mãe e irmãozinho que na época tinha 1 ano e pouco. Um bebê. Bom, o dia estava nublado e decidimos sair para resolver algumas coisas no centro da cidade. Nessa fase da minha vida, morávamos na roça, e onde o ônibus passava até o percurso para nossa casa, a estrada de chão, era um trajeto de 20 minutos. Na volta para casa, lembro do tempo fechando, e quando estávamos na metade do caminho, retornando para o nosso lar, nessa estrada de chão começou a chover muito forte, como se fosse um temporal. E de fato, era uma chuva bem forte, como uma tempestade. Eu me lembro de pensar, precisamos chegar depressa em casa. E me recordo que eu e minha mãe, com o bebê no colo, começarmos a apressar o passo. E quando olhei e reparei minha mãe nessa situação, me recordo de enxergar ela muito apavorada, visivelmente desesperada. Na época eu não compreendi, mas hoje, como mãe e de uma perspectiva pouco mais madura, eu também estaria eufórica nessa situação. Numa situação dessa, com um bebê tão pequeno e indefeso, tomando chuva com ventos fortes, sem nenhum tipo de proteção. Ela caminhava apressada, como se seu único intuito fosse chegar em casa a qualquer custo, sem avaliar onde pisava. Lembro de ver essa cena e pensar, nunca vi minha mãe tão desesperada, afobada. Que estranheza, é só chuva. E falei, calma mãe. Nessa hora meu coração começou a apertar em ver ela transparecendo muita preocupação e desespero. A verdade é que pela primeira vez eu percebi minha mãe de verdade. Essa situação começou a me dar taquicardia. E eu achei que também deveria ficar desesperado para chegar em casa o mais rápido possível. E lembro de caminhar com mais intensidade. Foi quando minha mãe levou um tombo com um bebê, escorregou o pé na lama e o chão a essa altura do campeonato já estava barroso e liso. Ninguém se machucou, os dois ficaram bem.
O bebê chorou pelo susto e minha mãe se levantou depressa. Foi aqui minha caída de ficha. Nessa hora, o tempo para mim passou em slow motion, câmera lenta. Eu lembro de ter vários pensamentos e lembranças sobre minha mãe em milésimos de segundo, enquanto presenciava a cena. E ver ela caindo me fez concluir uma única coisa na minha mente. Minha mãe é uma pessoa normal. Ela caiu como um humano. Adultos caem. Minha mãe é como eu, que falha e erra também. Isso foi tão estranho. Cair essa ficha é como se antes eu visse minha mãe no lugar de Deus. E com essa situação descobri que não é bem assim. Ela é uma pessoa comum, normal, que até cai. Eu acredito que esse baque para mim foi tão expressivo que minha mãe levantou, ficou rindo da situação e eu, incrédula, só pude perguntar: "Você se machucou, mãe? Você tá bem? Quer que eu leve ele? Será que ele se machucou?" Isso com a voz trêmula, e ela disse com um semblante descontraído: "Tô bem, foi só o susto. Eu tô rindo da sua cara." E seguimos o caminho mais leve. Que história maravilhosa, né? A Ellen ali com 13, 14 anos, já fazendo essa diferenciação da mãe dela, dela mesma, e o quanto que ela poder perceber que a mãe dela não era essa deusa que ela estava vendo, né? Essa super mulher, Mulher Maravilha, essa pessoa que dá conta de tudo, que toma chuva mas não se molha, que tá sempre no lugar certo, na hora certa, com a resposta certa. Como isso, mesmo que a Ellen não tivesse dado conta, mas como tudo isso ajuda ela a se tornar uma mãe mais possível e mais humana também. Porque se a gente não consegue construir essa humanidade, enxergar nossa mãe como uma pessoa humana, que também falha, que também erra, que também tem seus momentos de vulnerabilidade, sem ter pena disso, sem se hiperresponsabilizar por essa pessoa, mas um lugar de enxergar a humanidade na nossa mãe, isso também nos permite estar num lugar de humanidade, seja a gente enquanto filha, seja a gente enquanto uma futura mãe, né? Alguém que também vai gerar uma vida. Então, é importante fazer essa análise do quanto que tu te permite enxergar tua mãe como uma humana, quanto tu te permite criticar algumas coisas que a tua mãe faça, ou mesmo perceber que ela também tem os seus perrengues, também tem os seus momentos ali de incerteza, de dúvida, de tomar chuva, de vulnerabilidade. E enquanto mãe, é importante também que a gente permita que os nossos filhos nos vejam nesse lugar de humanidade. Talvez essa humanidade transpareça com mais facilidade, dependendo do jeito que cada um vive, né? Dependendo do teu jeito de viver, de lidar com os problemas. E isso aqui não é a gente compartilhar problemas com os filhos de forma abusiva, de desabafo, de uma coisa que a criança não tem condições de lidar ainda, mas de uma forma respeitosa, de acordo com a idade e o quanto que aquela criança consegue conceber em cada situação, né? Então é diferente de, por exemplo, a mãe ir lá e desabafar sobre problemas do relacionamento marido e mulher com uma filha que é criança, ou mesmo que é adolescente, e que tá ali misturada e também se preocupa, e enfim, é importante ter o bom senso nesse compartilhar, mas de ter uma relação em que as humanidades são permitidas e legitimadas. E muitas vezes, quando a gente vai se pensar, vai ensaiar o nosso lugar como mãe, às vezes é nessa cobrança que a gente se coloca, nesses olhos da nossa menina, da nossa criança ali pensando: se eu for mãe, eu tenho que ser uma mãe sobre-humana, eu tenho que ser uma mãe que nunca está insegura, que sempre dá conta de tudo, que nunca erra, que não pega um ônibus, que se for pegar um ônibus não perde o ônibus, que tem tudo na ponta da língua e tudo sob controle. E tem pessoas que têm uma maternidade que elas tentam encarar dessa forma, que se exigem encarar dessa forma, e fica uma maternidade pesada, fica uma maternidade muito dura com aquela mulher que tá ali, e também fica dura e pesada e rígida com os filhos ou com o filho, né? Então, que olhar a vulnerabilidade, olhar a humanidade da nossa mãe seja um convite para que a gente também possa olhar para a nossa humanidade, olhar para aquilo que a gente não sabe com respeito, com carinho, com compaixão, lembrando que mesmo pessoas que a gente ama muito vão ser humanas, vão falhar, vão nos frustrar,
e especialmente sem a intenção, né? Porque se tem a intenção, a gente já tá falando de um problema, de uma questão mais séria aí pra gente olhar, né? Mas mesmo sem a intenção de machucar, de magoar, a gente vai ser frustrado e vai ter momentos e momentos nos relacionamentos pra lidar, porque porque o relacionamento não tem ensaio, a gente tá ali ao vivo se relacionando. Então, que enxergar a vulnerabilidade na nossa mãe ou mesmo no nosso pai, nos cuidadores importantes da nossa vida, seja um motivo de tornar a nossa maternidade mais leve ou tornar as nossas relações mais leves, seja a relação direta com essa pessoa, seja a relação com outras pessoas. Assim como a história da Ellen, que tá maravilhosa. Muito obrigada, Ellen, por compartilhar comigo e me permitir compartilhar aqui nesse espaço que trouxe justamente a leveza. No momento que ela viu a humanidade da mãe dela, que a mãe dela caiu e também se deu conta, poxa, eu também sou humana, não sou imbatível, não sou indestrutível, elas se permitiram rir. A Ellen não riu tanto, né? Mas a mãe se permitiu rir e as duas seguiram com mais leveza. A Ellen saiu ali com várias questões para começar a pensar e a olhar, né, sobre si, sobre a mãe dela, e que a gente possa ficar com essa sensação de olhar para as nossas imperfeições dessa forma leve sempre que possível. E se tu for mãe, tiver o desejo de ser mãe, e se pegar por vezes pensando, eu não sou boa o suficiente para ser mãe, ou te questionando no teu valor enquanto mãe por te exigir perfeição, que seja a hora de parar, enxergar a tua humanidade e ver que muitas vezes isso é o que vai conectar muito mais, fazer muito mais diferença na vida do teu filho, para que tu não tenha um filho ou uma filha, ou não faça das tuas relações aí relações que focam em desempenho e não só no vínculo. E o vínculo é o que mais importa. O vínculo exige, tem aí a humanidade e a vulnerabilidade como uma peça essencial. Se esse episódio te fez refletir, te trouxe alguma contribuição útil, me deixa saber, vou amar poder te ouvir e saber mais como esse episódio, essas palavras impactaram aí desse outro lado. Me conta nos comentários. Um abração e até nosso próximo encontro.